Here we go, guys! Here we are! Eduardo Lawande aqui com vocês de novo. Que alegria, que satisfação. Estamos retomando esse projeto tão bacana aqui, que é a Lawande Associados, promovendo a LTV. A gente já falou sobre isso para vocês lá na Europa, a gente já falou sobre isso com vocês lá nos Estados Unidos. Hoje a gente tem uma pessoa maravilhosa para fazer esse trabalho junto com a gente aqui, que é a Aloha. Eu já vou apresentá-la para vocês. A gente está retomando os trabalhos aqui no Brasil. A gente tem uma temporada aí no primeiro semestre aqui no Brasil. Vocês vão começar a receber o nosso material já. A gente tem várias gravações já em andamento. E posteriormente a gente tem uma outra turnê nos Estados Unidos aí, onde a gente vai trazer outras coisas legais de lá, como a gente tem feito. Mas a nossa ideia com a LTV é sempre colaborar, trazendo informação para todos, trazendo conhecimento e, sobretudo, já de antemão, agradeço a vocês que se comunicam comigo aí pelo LinkedIn e que trazem as perguntas e que trazem as sugestões das pautas, porque é isso que faz a gente trazer convidados e a gente conseguir levar para vocês uma informação que seja de interesse de vocês. Então, Aloha, seja muito bem-vinda ao nosso encontro. É uma alegria, uma satisfação estar com você aqui, que você não tem ideia. Aloha, com uma agenda muito ocupada, a gente está falando sobre esse encontro aqui há mais de 6 meses. Então, hoje, para mim, é uma alegria estar com você aqui, ter conseguido casar as agendas. conciliar a sua agenda conosco aqui. Aloha, o meu público conversa muito comigo e eu conto histórias para eles, né? Então, eu vou contextualizá-los. Quem é você, da onde vem a nossa amizade, nosso relacionamento comercial, enfim. E em seguida nós vamos falar sobre quem é a Aloha para essa turma, né? Aloha é uma amiga querida já de quase 20 anos de estrada, que isso não nos denuncia as nossas idades. Eu posso falar, eu estou com 56, corpinho de 60, a minha colega é muito mais jovem do que eu. Então, a gente já é amigo de longa data e a gente teve o privilégio de participar de um projeto muito emblemático aqui em São Paulo, alguns anos atrás, que era uma novidade absoluta em termos de tecnologia, design, a Aloha como arquiteta ligada ao projeto, e nós compartilhamos um período junto. Eu tinha lá uma equipe com 50 pessoas na minha batuta, e eu tenho uma história muito curiosa, né, que o meu público adora, que eu conto essas histórias aqui, e eu vou contar, nem sei, acho que você não sabe disso, mas enfim, como é que aconteceu a história? Eu tinha a Lawande Associados desde sempre. A Lawande Associados está comigo há 25 anos. E eu dava treinamento nos shopping centers. E começou uma onda de roubos a estacionamentos em shopping centers. E aí, o proprietário da empresa, que prestava serviço nesse complexo onde nós atuamos, me convidou para ir lá fazer um treinamento com a turma, uma equipe de 50 pessoas. E esse cara ficou encantado com o treinamento e ele tinha um problema na gestão. E ele falou para mim: Lawande, cara, quanto é que você ganha aí na tua empresa por mês? Na época, estamos falando aí de 20 anos atrás, bom, é X. Ele falou: cara, eu pago esse X para você, você continua com a tua empresa, tocando o que você faz, mas eu queria que você ficasse nesse lugar para mim, porque eu estou com um problema sério aqui que eu preciso resolver, senão eu vou perder o contrato. Topa? Pô, o cara estava bancando o que eu estava fazendo na minha empresa, me deixando continuar com a minha empresa. Foi um presente de Deus, né? Falei: claro, vamos nessa. E seguimos em frente. E aí um dia eu estou no elevador e estou com uma pessoa que ia a um dos condôminos e acho que a gente pode falar que Rocha Verá, né? Sim, tá sim. Tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, assim, a gente implantou esse projeto ícone aqui em São Paulo e tô eu no elevador subindo com um estrangeiro no elevador, que ia, eu acho que é o Anderman, do Roberto Justus. E o cara não falava português, ele me pediu algumas informações e eu comecei a conversar com ele em inglês e, para minha surpresa, tinha uma moça no elevador conosco, que ficou um pouco assustada olhando a conversa. O cara desembarcou, eu desembarquei e ela falou: muito obrigada, viu? Você trabalha aqui? Eu falei: trabalho, eu estou gerenciando as operações aqui no complexo, junto à implantação do estacionamento.
E aí ela me disse assim, aí ela fechou a cara. Falou, você está com essa empresa do estacionamento? Não, nem se preocupe, porque nós vamos encerrar esse contrato. Nem perca seu tempo. Eu não sabia quem ela era, e eu disse assim a ela, olha, eu não sei quem é você, eu sou Eduardo Lawande, prédios como esse teu aqui, de verdade, eu já cuidei de mais de 100, então, para mim é só mais um. Se você me der aí umas 3 semanas, eu boto a casa em pé para você. O que você acha? Ela, assustada, séria, olhou para minha cara e falou, tá, toca aí. Essa moça era a nossa querida Ana Paula Martins. Ana Paula, se você estiver nos vendo, um beijo no teu coração. Eu acho, a Ana era a autoridade suprema, né? Sim, Aliás, sim. é uma das grandes gestoras que eu admiro demais de condomínios comerciais. Eu diria que em São Paulo e talvez no Brasil, capacitadíssima. Semanas depois, ela estava em Nova York, lá tratando junto com a Tishman. E naquela mesma semana, eu estou em casa, aparece a Ana dando uma entrevista no Jornal Nacional para o Bonner. E eu falei, em casa, falei para Fátima, minha esposa, falei, nossa, eu peitei a pessoa errada. Olha, a mulher está dando entrevista lá no Jornal Nacional, tô ferrado, né? Tô sendo demitido dessa história, né? Mas deu muito certo, graças a Deus. Eu fiquei 5 anos nessa trajetória, depois isso me abriu uma outra frente muito mais interessante, com uma multinacional que eu fiquei 10 anos. E viramos muito amigos, né? A gente tem um carinho enorme pela Ana Paula, e foi essa trajetória, então, que me trouxe a Aloha à minha vida, porque a Aloha cuidava da arquitetura do projeto, a gente fez várias alterações ao longo do caminho para adequar aquele projeto, adequar o estacionamento. E nós éramos uma dupla muito ativa naquele momento, né? E, enfim, esse contrato perdurou muitos anos. Depois que eu saí de lá, ainda ficou por mais 10, ficou 15 anos ativo esse contrato. E depois acabou, já tenho notícia que 2 empresas se passaram e não botaram em ordem, então se quiserem que a gente faça alguma coisa aí, a gente tá às ordens. A gente volta nesses cases, problema. Mas, enfim, daí então a gente se conheceu e daí então nasceu uma parceria em que a gente, depois que encerrou a jornada nesse projeto, a Aloha já empreendia também uma empresa dela, nós começamos a dividir projetos de segurança patrimonial em condomínios residenciais de alto padrão. Eu, como especialista e consultor de segurança, desenhava as necessidades que os condomínios tinham e a Aloha era uma sugerida com muita competência para a execução desses projetos e assim a gente avançou com muito êxito também. Então, já trazendo agora que o meu público já está contextualizado de onde vem a nossa amizade, Aloha, baiana, arquiteta, empresária. Qual dessas 3 definições te apresenta mais? Como é que você gosta mais de ser tratada por Aloha, por arquiteta, por empresária? Tá com você a bola. Aloha, baiana, arquiteta. Coisa boa. E mãe. Mãe, avó. Ô, louco! Não pode falar essas coisas. Não parece, né? Imagina, um jovem. Engenheira de segurança, Uau. Que é mais uma especialidade que a gente Muito tem bom. no currículo. Aloha Arquitetura nasceu em Salvador, na Bahia. Que eu amo. Abraço, beijos para os meus queridos clientes e amigos de Salvador. Abraços a nossos apoiadores culturais. Abraços a SMS Estacionamentos. Aliás, me perdoe interromper a sua fala. Só para aproveitar, a gente faz também menção dos nossos apoiadores culturais aqui na LTV. Mas eu prefiro deixar você seguir aqui com a tua apresentação. Em seguida, eu dou aí os créditos aos nossos apoiadores culturais queridos. Mas um grande abraço para todos os meus amigos e queridos aí da Bahia. Porque Salvador, você sabe que é uma praça que eu fiquei mais de 10 anos aí. Sim, então, sim. É uma praça bate muito mais boa. forte o coração, né? Como Belém também, que é uma outra praça que eu não posso... Se eu falo de Salvador ou de Pernambuco, Recife, e não falo de Belém, enche a minha caixa postal dos amigos dizendo, olha, Lawande, você não era assim, você dizia que você gostava mais de Belém do que de todas as outras. Então, queridos de Belém, continuo os amando como sempre. Diga lá, querida, como nasceu a Aloha Arquitetura? A Aloha Arquitetura surgiu nasceu na Bahia. Isso, surgiu em Salvador e em 2008 nós viemos para São Paulo. Então, foi quando eu entrei lá no condomínio, né? Rocha Verá, e fui atuar como arquiteta.
E a empresa ela sempre continuou ligada aos projetos e mais a supervisão predial, que é o que a gente fazia lá, toda a parte de comandar os estacionamentos, o paisagismo, os novos locatários. E isso trouxe uma experiência muito grande, que é o nosso foco hoje de área de atuação, que é comercial, corporativo. Diga-se de passagem, aproveitando a sua fala, a Tishman, uma empresa norte-americana, com raiz nos Estados Unidos, com uma intensidade de cobrança de qualidade muito grande, absurda, né? Quem não corria 220 não dava para estar nessa corrida. A gente trocava pneu com o carro andando, literalmente. Era Fórmula 1, né? As demandas surgiam, condôminos emblemáticos, Banco Votorantim, coisas espetaculares, da Alquímica, condôminos espetaculares. Sim, sim. Eu não sabia desse detalhe, que você estava recém-chegada da Bahia quando você começou lá. Eu tinha um mês. Uau! Na verdade, eu cheguei 17 de julho, 31 de julho eu estava na Tishman. E olha, eu vou te falar uma coisa então. Eu acho que esse foi o grande segredo de sucesso. Sim, porque você veio um pouco com essa cultura baiana e você era muito despachada, muito objetiva, muito focada e ao mesmo tempo muito bem-humorada. Esse sorriso você sempre hoje carregou. E os profissionais de São Paulo eram todos muito sérios sempre, muito sisudos, né? O que não significa ser sinônimo de bom profissional, né? Porque você pode ser descontraído, mas ser sério, focado, competente, etc e tal, né? Então, eu acho que você trouxe esse movimento até disruptivo naquele momento, né? Percebendo agora esse encontro de quando você chegou praticamente em São Paulo e já iniciou lá com a gente no projeto. Isso foi um ponto forte para me posicionar, essa minha alegria, essa minha espontaneidade da Bahia. Quando eu cheguei em São Paulo, eu senti essa diferença, mas eu consegui, com a competência, com estudos, com a minha parte técnica, eu consegui impor que, sim, eu sou muito boa no que eu faço, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. E aprendi muito, como um prédio desse tecnológico, com AAA, com uma usina de geração de energia, com a visão de sustentabilidade, de como você Nós separar... estávamos muito à frente do tempo, inclusive numa época em que, olha que coisa interessante, né? Boa parte do meu público são as pessoas que estão no mercado de estacionamentos, porque eu também vivi nesse cenário e vivo até hoje como consultor ainda. Então, na época, nós tínhamos filas de espera com mais de 400 pessoas para usarem o estacionamento, que já estava super lotado, estacionamento com 5.000 vagas, já estava super lotado. E nós usávamos com serviço de van, com apoio, como se faz nos aeroportos, usando terrenos que estavam disponíveis nas proximidades. Sim. E cobrávamos R$500 a mensalidade, que para hoje, os dias atuais, é faraônico pensar em R$500 para mensalidade de estacionamento, né? Mas devido à demanda, ao sucesso do projeto, e o projeto foi tão pioneiro que ele inspirou todos os outros. Fazia alguns anos que eu não ia para lá, eu uso muito o Shopping Ibirapuera, porque eu moro em Moema há 30 anos, então eu estou no quintal de casa, né, no Shopping Ibirapuera. Sim. E não ia tanto ao Shopping Morumbi. Ia na época nós estávamos lá. Todo dia a gente estava no Shopping Morumbi almoçando, fazendo alguma coisa por lá, fazendo compras, etc. Mas eu tive a oportunidade de passar por lá e fiquei surpreso, porque parecia que eu estava em Nova York. Assim, o padrão dos prédios era espetaculares, assim, grandes empreendimentos modernos, sofisticados, tal qual nós éramos exclusivos na época. Então, realmente, a gente participou de um projeto que foi pioneiríssimo em São Paulo. Depois veio o Ventura, no Rio de Janeiro, que era uma sequência daquilo que a gente já tinha feito em São Paulo. Então, foi uma escola, mas diria eu que você não estudou nessa escola, você deu aula nessa escola. Créditos a você. Sim, e aí fez um crescimento muito grande. Quando eu decidi tocar só a Aloha Arquitetura, e aí eu migrei para o foco. Não, vamos focar em corporativo, em comercial e empresarial. Então, hoje o foco da empresa são escritórios e lojas franqueadas
que a gente também trabalha em shopping center. Então, são as duas áreas que a gente trabalha hoje. Os estacionamentos, ele entra no nosso foco, né, nosso escopo de trabalho, de qualificações, especializações. porque ele está dentro de um prédio corporativo ou de um prédio residencial, que a gente lida com a administração, é considerado para a gente corporativo. Deixa eu aproveitar para fazer propaganda. Isso. Vocês não sabem o que é um projeto de sala VIP dessa moça. É um negócio espetacular. Ficou linda, a né? gente também empreende, além dos projetos de segurança, a gente empreende, por isso chama Lawande Associados, porque a gente traz pessoas qualificadas, competentes, empresas sérias, como é o caso da Aloha, para atuar em projetos em comum, em parceria. E essa história de tratar do layout do estacionamento, infraestrutura para implantação de automação, doutora no assunto, sabe tudo. Vai por mim, a gente não indica Pangaré, vocês já sabem disso muito bem. Muito bem, doutora Aloha. E aí a gente está nessa linha hoje com um trabalho muito bom, trabalhando com grandes empresas e focando no corporativo. Bacana. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa para você, fazendo uma conexão dessa trajetória pregressa, de toda essa experiência acumulada, desse projeto, que para mim também foi muito emblemático, né? Dessa experiência vieram muitas consultorias para a Lawande Associados também, em São Paulo e fora de São Paulo. E eu acho que com você não deve ter sido diferente, né? Porque a gente tinha uma referência comercial muito consolidada com um projeto emblemático como esse em São Paulo, sobretudo por estar em São Paulo, né? Uma das grandes capitais mundiais. Mas qual foi o grande desafio que você teve nessa etapa? E o que esse grande desafio te trouxe como aprendizagem? Olha, era um prédio que já estava funcionando, já tinha um primeiro projeto que veio da construtora, e aí foram surgindo necessidades particulares, por exemplo, um locatário único precisava de um espaço dedicado à diretoria, à presidência, e aí a gente teve que fazer bolsões, nichos, e aí teve que elaborar novamente o projeto, novas vias, como entrar uma Ferrari no estacionamento porque ela não faz uma curva. Equipe de segurança acompanhando segurança VIP. acompanhando o VIP. Então, assim, foi um desafio. Antônio Hermínio de Moraes, galera. Um desafio bem grande, porque a gente tinha particularidades que a gente tinha que atender. Exato. E tinha que deixar o espaço agradável, que é um outro ponto que a gente precisa deixar o estacionamento, porque ele é o cartão de visitas de todo o empreendimento. Você falou um negócio crucial agora. É por onde você entra, né? Crucial a tua fala, porque é o seguinte, algo muito desafiador é você entregar a operação redonda. Mas, além de você entregar a operação redonda, que já é um baita desafio, você precisa entregar comodidade, conforto, agradabilidade, acolhimento ao cliente. Então, aí é que vem o pulo do gato, porque eu vejo muitas pessoas dizendo, não, aqui nós entregamos uma operação nota 10. Contudo, aspectos como cordialidade, agradabilidade, acolhimento ficam num segundo plano. Sim. Não são postos como prioridade e muito pelo contrário. Inclusive, aí eu vejo alguns colegas profissionais da área de segurança que trazem uma narrativa que eu acho que já não conversa muito com o nosso momento, que é um momento que prioriza muito a qualidade no atendimento ao cliente. Então, se diz assim, olha, segurança não combina com conforto. Precisa haver esse encontro das coisas. Precisa, não dá para trabalhar só dizendo, olha, eu te entrego segurança. Bom, eu quero te entregar segurança, então eu entrego um carro blindado para você, tipo o caveirão do BOP. Ok, você está no nível 10 de segurança, de 0 a 10. Mas aí você não quer andar naquele carro porque parece um caminhão. Você quer andar na tua BM aí com todo o conforto. Então, pô, vamos blindar essa BM para você estar mais tranquila lá no volante. Em que nível precisa blindar isso? Qual é o percurso que você faz? Então, percebe? Dá para ter conforto e segurança, sim. É uma questão de pensar no projeto. É uma questão, claro, também, muitas vezes, adequar custo do projeto, que nem sempre está disponível, né? Eu acho que esse é um outro grande desafio que veio... talvez que veio não, porque naquela época tinha uma abundância, né? A gente trabalhava para alguém muito
poderoso economicamente e não era falta de recurso financeiro. Eu não sei se você viveu isso lá. Eu não vivi muito essa questão da falta de recurso financeiro. Era vamos fazer porque precisa, sim, e precisa para ontem, apoio, vamos fazer. isso, sempre teve essa coisa. Teve esse apoio. Mas nos dias atuais, eu percebo que é uma narrativa que vem dos clientes, né? Olha, vamos tentar fazer o melhor com o mínimo possível, a nossa verba está apertada. Isso é muito desafiador, né? Você tem que transformar, fazer o milagre aí da multiplicação dos pães, né? Isso é uma coisa que impacta no teu dia a dia hoje? Sim, e o que eu brigo sempre é a importância de você ter um arquiteto e ter um planejamento. Porque o projeto, ele faz te direcionar o que você vai fazer. Você pode fazer por etapas, você pode fazer uma parte agora e depois ir fazendo o restante. Então, você tem um norte. Então, o arquiteto, ele é muito importante na hora do projeto. O projeto é importante, ele não é um papel só. Ele é um norte para você conseguir recursos. Eu vou pegar um empréstimo, eu vou pegar um financiamento. E aí, você tem aquele projeto, você tem as etapas que você vai seguir. E isso faz com que você tenha o projeto final todo elaborado e você diz, olha, eu vou chegar até aqui. E é isso, você consegue enxergar o fim, entendeu? Então, eu brigo sempre com essa importância do projeto. O projeto, ele é importante para te dar um norte, entendeu? Olha, eu vou entrar numa reunião de condomínio, eu tenho que mostrar o projeto para os condôminos, eu vou entrar numa reunião de associados, de investidores, eu tenho um projeto, entendeu? Então, essa é a briga constante da gente, da importância do projeto. Perfeito. Ele traz a clareza acerca do que fazer, do como fazer e em que momento fazer. Em que momento fazer, exatamente. Eu vejo que ele funciona também de uma forma muito segura como um roadmap, ou seja, você tem lá uma rota de segurança. Exatamente. Você, no meio do caminho, não vai surgir lá uma coluna, caramba, não dá para fazer porque tem uma coluna aqui. Não, isso foi previsto previamente. Foi pensado. Então não dá para errar muito na execução, porque houve um planejamento que antecedeu essas variáveis todas que podem ser impactantes no resultado a ser entregue, né? Então, eu super concordo. Eu sou super favorável a projetos, inclusive é o que a gente faz com as análises de riscos e vulnerabilidades para os condomínios aí de alto padrão. Pegando só uma carona nessa história toda, né? A gente percebe uma migração do crime organizado que já não consegue com muita eficiência tomar agências bancárias, até porque dezenas, centenas de agências bancárias foram descontinuadas e tem todo um rigor no tratamento de espécie já não circula tanto. Então tem uma migração natural para um outro mundo, que são os condomínios verticais, que abrigam dignitários e que têm valores em cofres, etc. Então isso se tornou um outro alvo aí do crime organizado. E por isso, então, os projetos são interessantes, né? A gente vê condomínios de altíssimo padrão que não têm normas e procedimentos descritos, não tem treinamentos para mão de obra, não tem a infraestrutura definida com clareza, os processos de controle de acesso são frágeis, sem sistemas de clausura, sem meios de detecção. Então, tudo isso é a questão da ausência do projeto, na verdade, né? Exatamente. E que, às vezes, o brasileiro não valoriza tanto, infelizmente, né? A gente vê que fora do Brasil essa cultura está mais do que arraigada, né? Bom, esse papo todo é só para fazer uma antessala aqui, apresentar toda a bagagem que essa moça tem, muito qualificada como arquiteta, como empresária, como gestora de negócios, e aí, para poder dar para vocês um pouco mais de conhecimento do que ela tem para compartilhar conosco sobre experiências vividas e a gente vai entrar já no nosso assunto de hoje, que é saúde relacionada ao impacto ambiental. Então, isso é fruto de algumas questões que chegaram para mim. Começou a aparecer, Aloha, muito ex-colega de trabalho, pessoas que eu me relaciono de vários estados brasileiros. Predominantemente eu atuei no Nordeste brasileiro, mais de 14 anos, atuo até hoje, com cliente em Aracaju, no Pernambuco, em Recife, em Maceió, em Salvador, em Fortaleza. E aí começou um tal da galera
ver as minhas viagens e eu virei meio que um herói da libertação, né? Porque todo mundo quer viajar pra caramba e a gente tem feito isso. Então a galera vem com tudo, né? Como é que você faz? Como é que acontece? Para onde vai? E aí começaram a surgir outras questões. E aí começou a pintar uma turma que está muito insatisfeita no trabalho. E fala, cara, eu queria conquistar essa liberdade que você conquistou, como é que faz, como é que planeja, etc e tal. E a gente tem que ter muita responsabilidade nisso, né? Sim. Porque você tem jovens aí na faixa de 40 anos de idade que estão no auge da carreira e que são muito pressionados porque precisam entregar resultado, é alta performance, é faca no pescoço, faca no dente, faca na caveira, faca em tudo quanto é parte do corpo. Então, o cara tá lá estressado porque não sabe o que fazer com o plano de carreira, gostaria de ter essa liberdade, gostaria de poder estar se conectando com outras realidades em outros lugares do mundo. Mas o que está por trás, né? Então, não é a febre em si, mas é o que está causando a febre, o que está causando essa insatisfação, o que está causando essa angústia, essa ansiedade, esse descontentamento. E aí eu comecei a juntar partes do quebra-cabeça, entendendo o impacto ambiental sobre essas pessoas. E aí veio o tema para a gente navegar juntos nisso. Então, eu comecei a perceber... Eu, por exemplo, atendendo um cliente, obviamente por questões éticas aqui, não vou citar nomes, né, para não comprometer as partes, mas um cliente baseado em São Paulo capital e com negócios em vários estados brasileiros. E aí eu comecei a visitar a malha de negócio para entender como era a relação dos gestores com os seus subordinados, dos gestores com os seus clientes, etc. e tal. E muito se falava sobre qualidade no atendimento ao cliente, que era uma batuta minha também, enfatizar e trazer isso como diferencial de atendimento, para posicionar como player a empresa e blá, blá, blá. Cuidei eu da parte do marketing, da parte comercial, que sempre foi um negócio meu aí também na Lawand Associados. E numa das sedes, eu fiquei chocadíssimo, porque eu cheguei lá, assim, as paredes estavam todas descascando, com umidade, mofo, um mobiliário super detonado, um ambiente inóspito, literalmente. E aquelas pessoas, assim, fazendo malabares, né? Eu dizia, mas escuta, e se vier um cliente da empresa aqui visitar a tua sede, é isso aqui? Infelizmente, sei lá onde é o que a gente tem para hoje, etc e tal. Mas a gente percebia até que aquele cheiro no ambiente de bolor era uma coisa altamente nociva à saúde das pessoas. Então era inimaginável você querer vender qualidade se você não entregava para o teu colaborador aquela qualidade ambiental e o impacto que aquilo causava na mente deles. E eles não conseguiam prosperar, eles não conseguiam avançar com prospecções, navegando há anos naquele ambiente tão horroroso, porque estava na cabeça deles que aquela era a entrega deles. Então aquilo se desdobrava para lugares onde eles tinham estacionamentos implementados, lugares rudimentares, sem manutenção, que poderia ser explorado uma reforma total do espaço, com venda de publicidade, trazendo mais dinheiro, trazendo mais cliente. Enfim, então se perdia tudo isso, porque a raiz, onde a empresa tem que entregar para o colaborador um ambiente saudável para que ele possa performar com todo o potencial dele, isso não acontecia. Em São Paulo, eu também comecei a perceber um movimento, né, no pós-pandemia, do retorno do home office para as instalações, e as instalações sem nenhum recurso para acolher as pessoas. Então, o cara estava na casa dele, ele conseguiu cuidar do pet, ele conseguiu levar o filho para a escola, ele conseguiu comer melhor, ele gastava menos grana porque ele não estava tomando multa, ele não estava preso no estresse do trânsito, ele entregou mais resultado na empresa. Então, estava tudo de bom. De repente, a empresa fala assim, porque tinha lá um CEO, olha, é o seguinte, a partir de amanhã, todo mundo aqui no escritório, acabou esse negócio de home office, o mundo já voltou a funcionar como precisa. E aí, o cara sai de toda uma estrutura que ele também investiu no home office dele, ele criou um cômodo, ele comprou uma cadeira legal, ele tem um ar-condicionado, ele toma o café, o whey protein dele, enfim, ele tem uma rotina toda bem construidinha, bonitinha, arrumadinha, e de repente vem o caos. Ele vai para o trânsito é violento, ele corre o risco de ficar sem o celular, aí ele já não consegue pegar o filho na escola, aí a esposa que estava indo muito bem, putz, agora eu vou ter que buscar as crianças na escola, enfim. E aí começa um transtorno na cabeça desse cara
E aí, quando ele chega no escritório, ele venceu todas essas dificuldades. Sim. E chega lá, o espaço é caótico. É todo mundo no mesmo espaço. Tipo, sabe o back-office do Jornal Nacional? Tá lá o âncora e aí atrás tem aquela galera trabalhando, etc. Não sei bem se o Jornal Nacional, se o Jornal da Record, mas enfim, eu vejo muito essa figura, né? As pessoas atrás trabalhando e os âncoras lá apresentando. Então, tem muito essa concepção, né? Você tem lá o CEO da empresa vendo todo mundo trabalhar e a galera toda junta. E os espaços não são facilitadores para o processo criativo acontecer, para a descompressão acontecer, porque o tempo inteiro é um barulho, é a pessoa competindo. Eu tinha uma dificuldade enorme, eu trabalhei 10 anos numa multinacional, e a gente, 8 anos dessa jornada, nós tínhamos um espaço muito reservado, no andar da diretoria principal da empresa, e eu falo alto, eu falo no telefone, eu falo me jogando na conversa, do jeito que nós estamos aqui. Então eu precisava ter um espaço. A galera já conhecia o meu discurso, né? Eu tinha uma analogia que eu fazia com coisas sensacionais. Eu tinha uma automação que eu vendia, fiquei anos nessa empresa, que é a WPS, um grande beijo para a WPS, muita honra, muito orgulho de ter feito parte disso. E um grande beijo para a Link também, que é um outro parceiro do coração, e que depois eu acabei indo para a Link. E são empresas queridíssimas, que eu tenho autoestima. Mas, enfim, eu tinha uma analogia que eu usava, que eu falava da Toyota como referência de qualidade. Então, tudo que é bom, eu dizia assim, isso aqui é igual um Toyota. Porque eu tive um Corolla mais 10 anos. E o carro nunca queimou uma lâmpada. Eu fui cliente, né, da Chrysler anos. Tive 4 sedãs da Chrysler. Eu gostava, porque era um carro que me remetia ao carro da polícia americana, sei lá. Bom... um dia o meu mecânico falou, Lawande, para com esse negócio de Chrysler, porque, cara, compra um Corolla. Porque, assim, era um carro feito para neve. Então, a temperatura subiu, o módulo dava... Não tinha, o carro parava, era guincho, você tinha que mandar lá na concessionária, era uma fábula. Aí eu tinha um mecânico italiano que só cuidava de carro importado. E esse cara me falou, cara, compra um Corolla, e foi o que eu fiz. 10 anos não queimou uma lâmpada sequer desse Corolla. Então, para mim, aqui era uma referência de excelência, de sucesso, de qualidade máxima. Sim, sim. Não que a Chrysler não seja, saudades dos meus Chryslers. Né? Um dia a Fátima me pôs na parede e falou, cara, você vai escolher, ou você tem carro, ou você tem família, porque não dá mais. Todo mês você gasta uma grana com esse carro. Então, assim, a Chrysler, experiência de conforto. Pô, isso aí é de São Paulo e ia para Brasília, isso aí é de São Paulo e ia para Goiânia de carro. Que maravilha, que espetáculo. Mas a manutenção era para americano, não era para brasileiro, né? Então, eu fui para Corolla e deu muito certo. Então, eu, falando ao telefone, com os clientes, eu dizia, olha, o nosso equipamento é um Toyota Corolla, ele não para, você vai ter anos aqui de longevidade com ele. Isso ficou uma marca registrada do Lawande, né? Anos depois eu fui visitar a fábrica da Toyota em Sorocaba, espetáculo de processo fabril de fábrica. E me lembrei dessa história toda e que todo mundo dava muita risada, né? Porque eu estava no telefone, a secretária escutava, o outro colega escutava, o presidente da empresa escutava e todo mundo já dava risada porque, porra, lá onde está lá com um cliente dando um malho no cara pelo telefone com essa história da Toyota. Mas é isso, a nossa marca era tal qual um Toyota Corolla, tinha longevidade. Bom, então, depois, nesta empresa, nós experimentamos uma mudança. E aí, me parece, não houve nenhum trabalho assim mais pensado aos olhos de uma arquiteta ou de um arquiteto. Simplesmente a empresa cresceu muito, mas poderíamos ter aproveitado, por exemplo, um mezanino na fábrica para fazer um outro espaço e continuar com os espaços confortáveis para todos, mas aí nós fomos fazendo algumas reformas e adequando espaços e realocando as pessoas. E aí já era uma coisa que, assim, falar ao telefone incomodaria o colega que estava lá com outro atendimento, ou que estava lá no computador fazendo um relatório, uma planilha. Então a gente tinha que ficar mudando de sala, a gente ia para a sala de reunião desocupada para poder não atrapalhar o colega. Então, o processo dia a dia me parece que não foi contemplado. As reformas iam acontecendo e aí virava um pouco aquela história de casa no Japão. Não tem espaço, então tem que ser all in one, tem que ser tudo junto. Então, você tem a cama, você puxa a cama, vira o sofá, aí você puxa a geladeira, vira uma cozinha.
saca? E aí fica uma coisa, assim, muito desconfortável. Vai crescendo e vai só acrescentando estação de trabalho. Vai crescendo, acrescentando. É isso. Então, eu pude entender, Aloha, que ambiente impacta na saúde mental. A pessoa não percebe, mas ela está passando por tudo isso. Então, como é que você enxerga isso na tua realidade? É isso que acontece na prática, nos teus clientes, nos cases atendidos por você? Você poderia nos ajudar trazendo exemplos do antes e o depois? Ou eu estou sonhando muito com a empresa perfeita? Porque eu trago para os proprietários, para os presidentes da empresa, essa importância. Inclusive, eu mesmo, como numa posição de direção da empresa, não tinha um ambiente adequado de trabalho, não tinha uma sala exclusiva para pensar, uma vez que o diretor precisa ter estratégias, precisa pensar, precisa planejar, precisa ordenar coisas acontecerem. Mas como é que você faz isso sem um ambiente apropriado? Então, de novo, a sala de reuniões sempre era um escape para mim. Então, eu sempre me alojava na sala de reuniões para trabalhar isso, mas eu senti o empobrecimento do processo criativo, assuntos confidenciais, que às vezes não são oportunidades comerciais que você tem que tratar com muita cautela, ficava difícil compartilhar isso num ambiente mais público, digamos assim, que outros membros das equipes estão participando disso, e às vezes essa informação acabava escapando e indo para o mercado, então você já perdia a exclusividade, enfim. Então eu quis pintar esse cenário de antessala para aí você, com a tua experiência, com a tua qualificação toda, nos contar um pouco como foi essa jornada, né, do pós-pandemia, do retorno das empresas do home office para o trabalho talvez híbrido, mas é fato, você consegue enxergar isso que eu estou enxergando, que muitas dessas pessoas que mandaram mensagens para mim dizendo eu não aguento mais o meu trabalho, não é só um chefe que às vezes é perseguidor, mas a própria estrutura ambiental, sem o cara perceber, gera isso tudo. Faz sentido, Aloha? Não, faz total sentido. Hoje, quando a gente senta para elaborar um projeto e planejar uma empresa, eu sempre visito o espaço, tento entender como que funciona a empresa. Então, essa reunião inicial, ela é a reunião mais importante de todas para você fazer a análise do perfil da empresa. E o que a gente tem percebido, quando você fala do antes e depois, a gente chega no escritório, parede branca, tudo branco, mesa branca, para não errar, porque geralmente foi alguém que comprou, vamos comprar tudo branco porque não erra. Remete a paz. Não erra. Uhum. E aí essa preocupação de não errar faz com que deixe um espaço sem emoção, sem vida. Perfeito. E o que a gente hoje tem sentido? Os grandes cases que veio lá atrás com a Google, o Facebook, que são as grandes empresas, a Unilever, as empresas, elas criaram espaços para que o seu colaborador pudesse pensar, que pudesse planejar, que ele tivesse espaços agradáveis de descompressão, áreas colaborativas, para poder ele pensar, estar no trabalho como se estivesse em casa. Olha, aqui eu passo a maior parte do meu dia, então eu preciso de um espaço agradável para o meu colaborador, para que ele passe o dia inteiro aqui e fique feliz. Esteja feliz trabalhando, não seja obrigação estar lá. Perfeito. Então, essas empresas... Você tem que convidar o cara para vir para a tua casa. E aí, os outros empresários, a partir disso, eles começaram a buscar. O RH nos ajuda bastante, porque eles trazem... pesquisas de saúde mental, eles têm uma demanda para atender, a diretoria também quer atender essa demanda, e aí traz para a gente, olha, eu quero que o meu colaborador venha para cá e seja feliz no trabalho. E aí é o que serve de norte para a gente. Então, é trazer o verde para dentro do espaço, é trazer as cores da empresa, é trazer frases motivacionais, um equipamento mobiliário
que você se sinta confortável em trabalhar, atendendo às normas das NRs, mas que você tenha um espaço agradável, uma iluminação que você atenda à norma, mas que ela não ofusque em cima de você, e que você tenha um ambiente agradável para trabalhar. Então, esse é o nosso diferencial hoje no nosso trabalho, é você trabalhar em conjunto com todas as áreas da empresa, trazer para a empresa um espaço que você tende à criação, a você fluir, a você crescer, a você estar sempre com o seu funcionário, o seu colaborador como parceiro. Tá? Tirar aquela ideia de presidente, diretor, gerente e colaborador. Não, todo mundo é uma equipe e essa equipe precisa funcionar. Inclusive, para mim, isso bate muito na questão da humanização da gestão. Sim, sim. Porque, vê, você pode ter profissionais qualificadíssimos, mas são seres humanos que estão ali, com necessidades. Então, um dia, você pode ter um desconforto, você pode estar com uma enxaqueca, com uma dor de cabeça, com uma fotofobia. E aí, de repente, você tem um espaço lá para descompressão, talvez uma sala com almofadas, para você poder dar uma relaxada. Enfim, talvez isso seja muito colaborativo e isso seja visto pelo colaborador como algo muito positivo. Sim. Na relação dele com a empresa. Como investimento, não como gasto. Exato. E a própria flexibilidade também, eu diria, no processo. Sim. Eu conheci uma empresa aqui em São Paulo que, para mim, foi totalmente disruptivo. É uma empresa que fala de sustentabilidade, de projetos para poder ter eficiência energética. Eu estou falando da W Energy. E a W Energy, eu visitei essa empresa, fui atendido pelo CEO deles, um cara brilhantíssimo, com ideias à frente do tempo. A empresa dele está de todo vapor. E lá era um espaço totalmente disruptivo, com áreas de descompressão dentro da empresa. Então, eu fiquei impactado, porque eu falei, gente, uma empresa séria como essa tem um espaço disruptivo tão pensado para os colaboradores. Sim. Tudo o que eu vi na empresa estava pensado para os colaboradores, para os caras performarem com satisfação, com entrega, com bom humor, enfim, se colocando na experiência do cliente. Eu achei de uma genialidade ímpar. Então, parabéns, W Energy, pelo trabalho altamente competente que vocês têm de olhar para os recursos humanos de vocês e darem condições para essas pessoas, além do que vocês já fazem, que é cooperar com um meio ambiente muito melhor, o que também me torna um fã de vocês. Só um ponto. O ano passado, a gente entregou um projeto grande no prédio ao lado do JK. E eu recebi uma ligação depois de uma irmã de uma funcionária, que a irmã dela disse assim, olha, eu conheci ela de uma outra empresa, né, lá ela era facility de uma empresa, e a irmã dela trabalhava nessa empresa que eu fiz o projeto. Ela ligou para parabenizar, ela disse, nossa, o ambiente de trabalho agora está maravilhoso. Isso aqui está lindo. Tem um antes e um depois. Tem um antes e um depois. Muito bem. Entendeu? Muito bem. Então, isso foi um feedback muito bom de você receber essa ligação de um funcionário, um colaborador. Não era a diretoria, eles amaram a diretoria, a presidência, o vice-presidente, elogia bastante. Eles estão no LinkedIn direto, vejo os vídeos, as filmagens nos espaços lá. Muito bonito o lugar. Mas é uma funcionária que ela fez questão de agradecer. Olha, o meu espaço de trabalho ficou maravilhoso. Genial. Muito bom isso. Isso me lembrou uma coisa que desde sempre teve comigo, Aloha. Eu, quando fazia inspeção, por exemplo, em áreas de segurança de shopping centers, e ia lá para a sala de segurança, então isso era muito emblemático para mim. E antes disso, né, eu fui gerente de operações de uma empresa de segurança aqui em São Paulo, e a gente cuidou de coisas muito grandes, né? A gente fez a recepção do rei Juan Carlos da Espanha aqui no Brasil, junto à rede Meliá de hotéis. A gente cuidava do SBT, da Philips, da Natura, do World Trade Center, enfim. E eu, quando ia inspecionar as unidades e as áreas onde a equipe de segurança tinha lá a sua sala, a questão ambiental para mim era fundamental. Então, como é que estava o banheiro dessas instalações? Como é que estava a organização? Como é que estava em cima da mesa dos caras que estavam trabalhando? Sim. Como é que aquele painel de monitoramento CFTV estava? Como é que estavam organizadas as câmeras? Isso não só em São Paulo, mas em outros clientes fora de São Paulo também. Então, aquilo era muito emblemático para mim, como é que estava a cabeça desse gestor.
Se estava tudo bagunçado, a cabeça desse gestor invariavelmente estava bagunçada também. E é uma área que todo mundo acha que ninguém vê, né? Aí a central de segurança. essa frase. Mas você chegou onde eu queria. Exatamente esse era o ponto da conversa. Então o cara dizia assim, sabe o que é, Silawande? Aqui é só a gente que vem, o cliente não vem aqui. Não vem aqui. Mas é principalmente para você, cara. Porque Sim. não é o cliente precisa também ter essa entrega, se acontece, de ter um sinistro, você vai trazer o cara para ver uma filmar, sei lá, alguma coisa desse gênero. Tem que ser um espaço adequado, mas principalmente é para o teu colaborador. Porque, por exemplo, né, eu vivi situações assim em shopping, fora de São Paulo, em que surgiu, não vou falar o lugar, que senão todo mundo vai saber onde é, mas enfim, surgiu um shopping concorrente, tá? Então tem um cara lá que é o manda-chuva, e aí tem um outro que também é cacique, manda-chuva, montou um shopping novo. E aí todo mundo do shopping, que era o shopping Bambambam, foi pro shopping novo. Normal, né? Sim, tem um negócio novo, todo mundo quer ver, mas com alto conceito de arquitetura, um projeto à frente do tempo, muito lindo o lugar, muito agradável e blá, blá, blá. Bom, aí chamaram lá o Lawande para ir dar uma palestra para os gerentes do shopping, para poder botar os caras na sintonia e falar o que vamos fazer agora para recuperar a história. E aí fui eu lá, recém-chegado de Paris, né? Então eu tava com aquela história de que tudo em Paris era sexy, né? As vitrines fazem você desejar comprar tudo, né? Champs-Élysées, você conhece? Então, putz, é um mundão, né? E eu tava com essa história na cabeça que eu tinha acabado de chegar de viagem. E aí o shopping tava passando por algumas reformas. E as escadas rolantes estavam imundas, parecia escada rolante da rodoviária velha de São Paulo. Era uma coisa surreal, um shopping de tanta tradição tão abandonado. E os gerentes pareciam que eram funcionários públicos, né? Trabalhavam do jeito que eles queriam, quando eles queriam. Então a gente deu uma chacoalhada, dizendo, olha, vocês vão ficar para trás mesmo, porque o outro shopping está tudo novo, está tudo cheirando a novo. Claro que todo mundo vai para lá, é uma outra experiência. Bom, eu sei que a confusão foi tão grande depois dessa palestra que chacoalhou todo mundo, que uma das pessoas que era gerente de RH foi demitida. E aí tinha uma coisa muito emblemática que eu já tinha visto anos atrás na minha carreira, que o caminho para o refeitório nesse shopping era uma coisa horrorosa, era imundo. O vestuário dos vigilantes era horrível, o banheiro era imundo. Então eu disse assim, como é que a gente entrega para o cliente alguma coisa se dentro da nossa casa nós estamos dando essa imundície para o nosso colaborador? O cara sai para almoçar num ambiente imundo. Há muitos anos atrás, eu digo sempre que eu sou um cara muito afortunado, né? Que eu trabalhei com pessoas que me ensinaram tanto. Então eu sou gratíssimo a ter tido a convivência com um cara chamado João Honório, que era o papa do RH em São Paulo, isso na década de 90. E na década de 80, um cara que me ensinou tudo de gestão de recursos humanos, um mestre no assunto. Lamentavelmente, perdemos o João Honório já há alguns anos, mas é um cara que, para quem é da velha guarda como eu, sabe a importância desse cara em São Paulo. E depois tive outras pessoas brilhantíssimas, que eu tive a honra, o privilégio de trabalhar ao lado. Um deles, Ari Carrinho, ex-presidente da APS, um monstro sagrado para mim, um cara referência para minha existência. Então, são pessoas brilhantíssimas que eu tenho um altíssimo apreço. E, na época que eu trabalhei com o João Honório, eu visitava pessoas de recursos humanos, porque eu estava à frente de operações em segurança, e a gente fazia também a frente comercial, e o João Honório abria as portas, porque todo mundo de RH conhecia o João Honório. E aí, num desses cases, em Guarulhos, teve uma história de uma pessoa de RH que eu achei fantástica, para a época totalmente disruptiva, em que os homens no banheiro masculino eram muito descuidados com o asseio das instalações. Sim. E um dia a gerente de RH ficou muito brava, ela fotografou aquela imundície e ela colocou no caminho para a rota do almoço, do refeitório. Ninguém almoçou naquele dia, porque era show de horror, né? Imagina. Em compensação, os homens fizeram um mutirão, foram para o banheiro, deixaram o negócio impecável. Dava para almoçar no banheiro depois daquela experiência. E a partir dali o banheiro nunca mais foi o mesmo. Foi transformador. Eu achei tão disruptiva, tão à frente do... Imagina se fizesse isso hoje, nossa, ia ter uma enxurrada de processo, assédio moral, assédio intelectual, enfim. Mas ela foi tão disruptiva, eu estou falando de 30 anos atrás praticamente. Então, teve um resultado enorme. Numa época que você fotografava e a Polaroid saía lá a foto e ela foi colando as fotos e com frases de impacto. Então aquilo conscientizou as pessoas de uma tal maneira. Sim, sim. E isso aconteceu lá atrás.
Então, essa história ambiental, para mim, não é uma coisa de agora. É uma coisa que há 30 há muito anos está tempo. batendo aqui na minha cabeça e que eu sempre ministrei para todo mundo. Então, recentemente, eu fui fazer uma consultoria em Sorocaba, para uma rede de shopping centers, e me deparei com o mesmo cenário. As instalações onde a equipe de estacionamento estava situada, imundas, as paredes sujas, caótico o ambiente. E aí falei, vamos começar por aqui, vamos começar deixando isso aqui um ambiente adequado para as pessoas poderem pensar melhor. E deu muito certo a experiência e todo mundo fluiu muito bem. Para o funcionário estar feliz, para quando a pessoa entra, vai deixar o carro com ele tá bem apresentável, ele tá feliz, ele cumprimentar. Então, assim, o cartão de visitas de onde você chega. Não tenha dúvida. Princípio de dignidade. Exatamente. Eu acho que assim, quando você zela pela dignidade, você consegue entregar para o outro dignidade também. Se você despreza a dignidade e essa saúde ambiental, fica muito difícil você entregar isso na outra ponta, porque você não tem. Você não tem, né? exatamente. Então, assim, você não dá o que você não tem para dar, você só dá o que você pode dar, o que você tem disponível, né? Mas legal. Diga lá, você quer completar? Não, eu só ia completar que eu acho que o que a gente tem que focar bem o empresário ele tem que ver como ele quer se posicionar no mercado. Perfeito. Para ele se posicionar no mercado, ele precisa cuidar de dentro de casa para poder mostrar isso lá fora. Perfeito. De novo, parabéns para você. Você trouxe uma questão crucial aí. Começa em casa. Começa em casa. A gente não educa os filhos a arrumar a cama, não deixar a louça lá na pia, depois que a empregada já lavou tudo, acabou, a empregada foi dormir, então agora você cuida aí da tua louça, porque é muito desagradável que amanhã vem alguém aí para a cozinha de manhã cedinho e tá essa bagunça toda, então organiza a bagunça que você fez, uma questão até de respeito às pessoas que fizeram o seu trabalho e blá, blá, blá. Então, começa em casa esse exercício, né? Da gente preparar um ambiente agradável. Então, por exemplo, o ritual do jantar, né? A Fátima, às vezes, fica chateada comigo. Ela fala, cara, você ama a mesa. Amo a mesa. Então, toda a refeição, para mim, tem que ser na mesa. Tem que ser café da manhã. Se for almoço, tem que ser na mesa. Se for o jantar, tem que ser na mesa. Aí, meu filho, minha filha mora nos Estados Unidos, mas meu filho está aqui no Brasil agora. Então, ele vem conosco fazer uma refeição, eu paro tudo que eu estou fazendo para fazer aquela refeição junto. Porque é um momento que você tem que estar ali disponível, você tem que estar na escuta, você tem que estar junto no cerimonial. Eu vou só contar uma história rapidinho do meu funcionário. Eu tenho uma equipe que já está comigo há bastante tempo, né? Então, assim, a gente começa com uma equipe grande e depois vai ficando aqueles que são parceiros, as pessoas que você confia, as pessoas que você diz assim, olha, ele representa a empresa. E aí a gente ia ter uma visita numa cliente que é da área de moda, tá? Que a gente faz a loja dela, a gente fez o showroom, a gente está fazendo o escritório dela agora. E aí eu disse para ele, olha, vamos fazer essa visita, eu quero que você vá comigo, mas eu quero que você vá com a roupa que você vai para o encontro, que você esteja vestido para o encontro, porque a cliente ela tem que sentir a confiança na gente, ela vai dar um dinheiro para a gente fazer uma obra para ela e ela tem que sentir confiança de que as pessoas que vão atendê-la são pessoas sérias que estão ali para poder entregar o que a gente está prometendo. Nossa, ele foi todo arrumado e ele estava todo feliz. E aí eu disse para ele, nossa, parabéns, você está todo chique. Ela veio, abraçou. Eu disse, olha a diferença, você está vendendo a sua imagem. Sim. E isso foi um exemplo que eu falei para ele, porque eu disse, olha, você tem o uniforme de trabalho, você tem os EPIs e tudo, você está vestido para trabalhar. Hoje, aqui, é uma visita técnica, é onde você se apresenta como profissional. Perfeito. E que você vai vender a imagem da sua empresa. Perfeito. E volta lá atrás, a gente tem que arrumar a casa para poder mostrar para os outros o que a gente tem a oferecer. De novo, né? Eu acho que assim, os encontros na vida não são casuais, né? A gente tem essa absoluta identificação profissional e isso também é tema das minhas ministrações, porque isso não impacta só quem está olhando para... Eu digo sempre o seguinte, a imagem chega na frente. Então, uma boa imagem diz mais que 1000 palavras. Então, há um impacto observacional do teu interlocutor, mas, sobretudo, há um impacto na sua autoestima. Então, quando você está mais preparado, do ponto de vista de apresentação pessoal,
você está mais seguro também para fazer as suas entregas. E o interlocutor será mais receptivo. Sim. Porque, afinal, você vai comprar uma roupa, você não quer comprar uma camiseta furada, ainda que tenha um desconto bom. Você quer comprar uma roupa nova, bonita, Exatamente. que sai do saquinho, né? Então, tem esse contexto todo. Mas eu lembrei de uma coisa importante aí, que é o seguinte, né? O ambiente, ele reflete muito o estado interior das pessoas que habitam aquele lugar. Então, quando a gente fala da questão da mesa, né, lá em casa, porque eu tenho hoje uma flexibilidade de tempo, de horário, eu consigo conciliar. Na verdade, o meu tempo produtivo é muito mais na madrugada. Eu estou elaborando relatórios e estou fechando pautas, fazendo programações de aulas, porque é onde tem um silêncio absoluto e ali eu estou comigo. Então, isso para mim é muito produtivo, né? Agora, tem a questão do set the table, né? Então, a gente preparar a mesa, né? Colocar os pratos e os talheres e as taças, etc. Tal. Então, é uma coisa que eu curto fazer, que sai espontâneo, mas que tem uma entrega ali também ambiental para as pessoas. Então, quando as pessoas sentam na mesa para o jantar, aquilo está muito agradável, aquilo convida a comer. Então, trazendo essa analogia, né, das vitrines francesas, o empresário, eu acho que está faltando um pouco entender que não é só o processo de sedução do cliente, que isso as empresas são fortes e craques, e todos os marqueteiros criam uma capa de embelezamento que o cara fala, uau, eu quero essa empresa. Mas ele precisa, sobretudo, seduzir o seu colaborador, para que ele consiga reter mão de obra, que é um outro problema latente do momento que nós temos. E mais, né? Eu acho que isso faz uma analogia até com a questão do casamento, né? Eu tô há 32 anos casado, então, assim, é muito fácil para alguém que está solteiro seduzir pessoas diferentes. Mas você ter a capacidade de seduzir a mesma pessoa 30 anos é uma missão, né? E isso, eu estou usando essa analogia para falar um pouco de como as empresas navegam com seus colaboradores. A empresa, muitas vezes, ela fala, mas a gente não pode gastar a grana com isso, não dá para fazer essa reforma, Aloha, não tem verba para isso. Só que não é gasto, é investimento, porque o resultado que ela vai ter, entregando um ambiente excepcional, retendo pessoas, não tendo ações trabalhistas, tendo as pessoas felizes, as pessoas dando um testemunho positivo de que trabalhar naquela empresa é um espetáculo, porque eu vejo o contrário acontecer. Eu vejo o colaborador nos bastidores, comigo, que sou o consultor, o cara abre o coração. Então o cara fala, não é nada disso. Aqui se pinta uma história de que tudo é mil maravilhas. Não é o Castelo de Alice. É um como chama aquele castelo fantasma, né? Dos horrores, né? Que a gente ia no parque de diversão antigamente. Hoje, parque de horrores, é só você sair na rua com um carro melhor que o cara te assalta, né? Mas antigamente era o Play Center, né? Então, é mais ou menos isso, né? Eu tive recentemente numa empresa para fazer uma visita técnica e, nossa, parecia que eu era a luz no fim do túnel. Quando eu cheguei, os funcionários fizeram, nossa, agora vai ficar bom isso aqui. Eles tinham, foi solicitação da equipe para o proprietário que eles tinham que mudar as estações de trabalho, mudar o ambiente de trabalho. Então, assim, todo mundo em conjunto pediu para o chefe essa alteração de layout na empresa. Legal. E aí, o dia que ele me chamou e que eu fui lá fazer a visita técnica, as medições, levei a equipe, tudo, tava todo mundo, já tinha mudado a cara do funcionário, entendeu? Se olhava para eles, já tinha... Era nítido. Top, você podia começar a fazer o registro fotográfico do antes e depois. Eu tenho registro fotográfico, que a gente tá... Vamos marcar um dia, vamos pedir autorização para o cliente, para um dia a gente poder divulgar isso. Todas as minhas divulgações na internet, eu tenho autorizações dos meus clientes. Aproveita e já passa o teu Instagram para a nossa turma aí que está acompanhando a gente. Passa o teu Instagram para que as pessoas possam ver o teu trabalho na prática e procurar você com interesse. Diga para a gente como é o teu. O @aloha_arquitetura. Bacana. A gente vai colocar na descrição depois para que vocês possam procurar com assertividade. Bom, deixa eu aproveitar rapidamente, fazer alguns agradecimentos aqui aos meus apoiadores culturais. O tempo voa, né? Uma pena, eu esperei mais 6 meses por esse encontro. E passa rápido, tão gostoso e tá indo tão rápido e a gente precisa agora dar uma corridinha. Então, os meus agradecimentos a Experts e a Tech Insight. A Experts com 33 anos de mercado, a Tech Insight com 20 anos de mercado. É um grupo empresarial que faz desenvolvimento de projetos personalizados
para softwares, para hardwares. Ele hoje está muito focado e muito dedicado a soluções, por exemplo, para sinalizações de vagas livres, mas com uma inteligência de processo anos-luz à frente de tudo que a gente vê aí no mercado. Porque ele tem a capacidade de construir informações analíticas muito ricas para a gestão do estacionamento. Uma hora a gente vai falar um pouco mais detalhadamente disso, mas ele tem um princípio plug and play, em que facilita todo o processo de instalação, otimiza todo o resultado, a qualidade dos sensores é espetacularmente confiável. Então, eu vi muitos projetos em que o problema de você ir para a vaga com a sinalização de livre é que você navega no estacionamento, chega lá, tem um carro hatch hospedado na vaga e você fica muito bravo porque você navegou achando que a vaga estava livre e não estava. Então, isso é um erro de instalação que a Experts muito inteligentemente conseguiu mapear e entregar um produto que não acontece essa falha. Então, você tem um investimento, mas você tem a satisfação do teu usuário porque de fato funciona o equipamento. Mas uma coisa genial que eles têm, que eu gosto muito também, é um trabalho específico, e aí eu quero conversar com vocês que são meu público aí das redes de supermercados, para o controle de docas e do centro de distribuição. Então, ele tem uma solução que ele consegue detectar qual o tempo de permanência do caminhão em carga ou descarga no centro de distribuição, e ele consegue ter uma gestão logística sobre isso espetacular, uma solução maravilhosa que ele tem desenvolvida. Então, vale super a pena. Também nos meus acréscimos aí, a gente tem lá os contatos da Experts e da Tech Insight Tecnologia. São empresas espetaculares e eu super recomendo que vocês consultem esses especialistas para desenvolvimento de projetos especiais. É um dos fornecedores que também atua bastante com os operadores de estacionamentos, ok? Muito bem. Aloha, então, nas nossas considerações finais, um resuminho rápido falando sobre quais os pontos de atenção para uma reestruturação de uma unidade de escritórios. Então, vamos dizer que eu tenha lá o meu escritório, eu quero repaginar ele, e aí eu não sei se eu mantenho o carpete, se eu tiro o carpete, eu não sei se eu troco a iluminação por um sistema de LED, porque me falam que é mais econômico. Quais as 5 dicas de ouro que você poderia dar nesse processo de uma reforma, né? O que seria, por exemplo, mobiliário? A escolha do mobiliário. É um ponto. Me dá essas dicas aí. A iluminação. Para o nosso público. A iluminação é um ponto importante, tá? Porque dentro dos espaços corporativos hoje a gente usa a iluminação artificial, mas alguns prédios a gente tem a iluminação natural. Então, a gente lança a mão disso, de usar a parte da iluminação natural e da iluminação artificial. Ou seja, você faz um estudo para encontrar. Um estudo para encontrar. Pergunta de leigo. Sim. Luz branca, luz quente, luz amarela? Então, a gente trabalha com as duas... Depende do cenário. Isso, depende do cenário. Porque a gente precisa, num momento de trabalho, a hora que você precisa estar concentrado na sua mesa, você precisa de um tipo de iluminação. A hora que você está fora do seu espaço, aqui, pensando, olhando o seu computador, você pode ter um outro tipo de iluminação. Então, é um estudo bem detalhado, por isso a importância do projeto, de você conversar como funciona a empresa e como funciona a postura do seu funcionário dentro do momento de trabalho dele. Ok. Tá? Pontos de... Um ponto importante que a gente tem utilizado bastante são os phone booths, que é porque hoje o sistema de open space, você trabalhar em grandes estações de trabalho, te tira uma liberdade de atender um telefonema, de ter um assunto confidencial, que você até comentou no início. A gente está trabalhando com umas cabines. A gente tem cabines para 4 pessoas, para fazer uma pequena reunião. E a gente tem cabines individuais, onde você senta ali, olha, eu quero trabalhar esse momento sozinho. E aí você consegue, dentro desses espaços, mas você está inserido no contexto. É uma cabine com vidro, mas que tem uma acústica legal. Então, assim, são elementos de mobiliário. Não é um cárcere privado, não é uma coisa não é o quartinho do... Não é o quartinho do castigo. Quartinho do castigo, exatamente. Não é. Cantinho da correção. O cantinho da correção. Não é isso. A intenção é que você esteja inserido no seu contexto de trabalho, mas que você tenha um momento ali de privacidade para um tema que não é
que não seja compartilhado com outros colegas. Perfeito, Tá? perfeito. Eu queria te fazer uma pergunta. São temas polêmicos para mim. Carpete, sim ou não? Eu gosto do Você gosta? carpete. Eu gosto do E carpete. o funcionário que fala que ele tem bronquite asmática, Aí a gente alergia, ácaro? precisa. Não, aí a empresa precisa implantar um sistema de tratamento, porque Tá. o carpete você tem uma limpeza, higienização do Tá. carpete e todo o sistema de ar-condicionado também. Isso é a segunda polêmica que eu queria a tua Exatamente, opinião. porque hoje, com a questão do sistema de bombeiro, você não ter uma janela nos grandes prédios, você não ter uma janela que você possa abrir, eles ficam enclausurados. Então, a gente usa ventilação artificial. Aham. Mas essa ventilação artificial, ela tem todo um cuidado, um tratamento, uma análise de efluentes, de resíduos que tem ali para que a pessoa se sinta confortável. Uma coisa que eu escutei muito é o seguinte, na mesma sala tem gente com frio, tem gente com calor. Para mim, é mau posicionamento do ar-condicionado, é fato. Então, a questão do ar da temperatura corporal é individual. Aham. Pessoas, umas sentem mais frio, outras sentem mais calor, isso é normal. Uhum. A gente tenta manter uma temperatura média padrão de 23 mais ou menos tá? 23 a 24, que é uma temperatura padrão. O que pode acontecer? Um mau dimensionamento desse ar-condicionado, que uma boca ela tá com mais ventilação do que outra. Como que a gente pode melhorar isso? Fazendo o balanceamento. Então, os grandes empreendimentos hoje, quando a gente entrega uma obra, a gente entrega um relatório de balanceamento, que é o nível de ar para que todo mundo receba em todas as posições a mesma quantidade de ar, né? Falando leigamente para que todos entendam, é a mesma quantidade de ar que está vindo de todas as bocas. Então, Perfeito. isso é o que a gente faz, um balanceamento Uma no final, equalização. uma equalização. O que mais? Mobiliário? Mobiliário é importante. Eu falei do branco, mas a gente pode utilizar um mobiliário branco, mas a gente pode ter uma parte quente no carpete ou num piso vinílico, que a gente tem utilizado bastante nas empresas, Fácil de limpar também, que é né? fácil de limpar. A gente tem os pisos de madeira, que a gente também utiliza. São aconchegantes, Que são né? aconchegantes. Então, Qual a cor que você nunca utilizaria para o escritório? Cor? Vermelho? não, o vermelho para uma área de copa, para uma legal. área de alimentação, ele é legal. O vermelho, o amarelo. Eu ia te perguntar sobre isso. Tem que ter um coffee shop dentro da empresa? Eu acho interessante, porque é o momento do cafezinho. Você senta, você pensa um pouco, você sai daquele processo, às vezes você está ali, não consegue resolver um problema, mas você levanta e vai tomar um café. Parece que tudo flui, né? Meu sonho é ter um Starbucks dentro da empresa, né? Porque aí você tem um espaço ali. Parece que a hora que você liga a maquininha, sai aquele café e sai aquele cheiro, parece que tudo se resolve, né? Uma inspiração divina, né? Muito bom. Aloha, alguma dica matadora mais nesse contexto de transformação, de fazer uma renovação dos espaços? Sim, o projeto. Eu acho que o projeto ele é importante. Eu acho que a presença do arquiteto, de uma empresa qualificada, que vai te atender, que vai te entregar uma obra tranquila, que é nossa função. O nosso hoje Tua maior responsabilidade. Isso, minha maior assim. responsabilidade. Meu ponto focal é entregar para o cliente uma obra limpa, uma obra ágil, uma obra comprometida, entendeu? Agora a pergunta de $1 milhão. Eu tenho alguns empresários que se deparam comigo e dizem assim, Lawande, você acha que eu deveria mudar de endereço a minha sede? Mas aí eu estou vendo nessa sede do cara a possibilidade dele fazer uma transformação ambiental com um trabalho como a tua empresa faz. Sim. Em termos de custos, o que você recomendaria para esse cliente? Ir para uma sede nova e fazer o trabalho na sede nova ou fazer uma transformação na própria empresa dele e de repente viabiliza muito mais? Estou trazendo isso pensando lá na fábrica que eu trabalhei, que tinha um mezanino que poderia ser transformado em um espaço. Inclusive até tinha projeto para isso, mas aí veio a pandemia, acho que uma questão de represamento de custos acabou não acontecendo. Mas, então, eu penso que seria mais econômico fazer o trabalho lá do que promover uma mudança toda de endereço e tal. Na prática, como é que isso se desenha? Olha, quando você quer fazer uma ampliação,
e o espaço que você tem hoje não comporta, a gente aconselha, sim, uma mudança de endereço ou quando você quer se posicionar diferente no mercado. Ok. Alguns endereços te posicionam melhor no mercado. Como isso? Facilidade de acesso ao estacionamento, carga e descarga, o tipo de empreendimento, o que você quer passar para o seu cliente. Você quer passar uma ideia de sustentabilidade, você vai para um AAA, você vai para um edifício que tem mais tecnologia, que preza a sustentabilidade. Então, isso você tem que fazer essa análise na hora de você perceber se você quer fazer uma reforma ou se você quer fazer uma mudança. Então, você precisa saber como você quer posicionar a sua empresa no mercado. Okay. A reforma, ela impacta em algumas coisas. Se você está trabalhando na empresa e você vai parar para reformar, então, você tem que saber o que você vai fazer com essa equipe que precisa trabalhar todos os dias e você vai fazer uma reforma. Perfeito. Ou você precisa alocar esse pessoal Ou você precisa alocar esse pessoal no outro espaço. Então, tudo é planejamento. Perfeito. Tá? Então, a gente auxilia nesse planejamento também. Isso que eu ia te falar. Eu acho assim, muito oportuno uma consultoria para a arquitetura, não só acerca da reforma em si, mas, por exemplo, se eu estivesse buscando um outro imóvel para acomodar o meu time e você tivesse me atendido, eu contrataria você para dizer assim, alô, eu estou com 3 imóveis aqui, a gente vai decidir qual desses 3 nós vamos alugar. Faça uma consultoria para nós e avalie o potencial de cada um desses 3 imóveis. Sim, nós fazemos isso direto. Para que a gente tome a nossa decisão baseado no teu aconselhamento. Exatamente. A pessoa me dá o escopo, ela, olha, eu quero tantas salas, eu quero colocar tantos funcionários e tudo. O que você acha? Perfeito. Aí a gente faz essa análise toda. Perfeito. Bom, tá? Aloha, antes de te agradecer, eu quero ainda 5 minutos finais. Tem um assunto aqui que eu queria aproveitar a oportunidade da tua disponibilidade de agenda para falar sobre isso. Então, eu tive agora, no início do ano, uma turnê aí na Europa, né? Então, eu fiquei 30 dias lá visitando vários lugares. Fui para a Suíça, fui para a Itália, fui para a França. E assim, estacionamentos, né? Que é um dos vertentes aí da Lawande Associados de atendimento. No Brasil, eu vejo assim... tem um hospital, o hospital não tem vaga e precisa aumentar o número de vagas e precisa fazer uns milagres lá para o atendimento acontecer. Aí tem uma praça verde, aí o cara fala assim, não, vamos tirar fora essa praça verde aqui, vamos transformar isso aqui, vamos aproveitar esse espaço para outras coisas. O verde aqui no Brasil é visto como custo. O cara tem horror de planta porque ele fala, putz, isso aqui vai dar manutenção, tem que chamar jardineiro, nossa, vai lá para a lua o nosso custo de manutenção. E na Europa, eu vi totalmente o contrário. Em um monte de estacionamento, espaço verde. E nos Estados Unidos eu vi também isso acontecendo. Por exemplo, diante de uma chuva torrencial, o espaço verde, ele absorve aquele volume de água. Sim, e aqui, como a gente só tem cimento, a gente tem empoçamento dentro de estacionamentos, o que coloca em risco os carros. Então, nós estamos indo na contramão nessa história de achar que planta é custo... porque eu vi na Europa a ornamentação com vegetação natural. E eu fiquei encantado. Eu falei, poxa, por que no Brasil a gente não faz isso com tanto verde? Tem como, Aloha, fazer uma ornamentação externa com baixo custo de manutenção? Tem sim. A gente pode trabalhar os estacionamentos, a gente pode trabalhar o visual, a gente pode trabalhar com jardineiras, a gente pode trabalhar com parede verde, a gente pode deixar a área de estacionamento um espaço agradável. Foi como a gente falou lá no início. É a porta de entrada no prédio. Você, Perfeito. Antes de chegar na recepção de um empreendimento de qualquer prédio, você passa pelo estacionamento. Perfeito. E aí, ali é que te recepciona. Então, você pode ter um ambiente agradável, você pode ter cores mais claras nas paredes do estacionamento, você pode ter obra de arte no estacionamento, sem dúvida, pinturas. Sem dúvida. Então, assim, a gente consegue trazer uma humanização para aquela área, para que não fique somente vaga. Entendeu? Perfeito. Tudo escuro. Perfeito. E desenhado uma vaga ali para você botar o carro e sair. Você falou algo, de novo, né? Eu acho que a nossa identidade profissional ela acontece muito porque a gente tem ideias muito congruentes sempre. Estacionamento, eu tenho dito nas minhas mentorias e para diversos alunos no Brasil inteiro o seguinte: nós não estamos falando sobre carros. Sim. Nós estamos falando sobre quem está atrás do volante. Nós conversamos com os condutores dos carros e não com os carros que eles guardam nas nossas garagens. Então,
precisa entregar alguma coisa que faça sentido para aquela pessoa optar. Então se diz muito, né, de que o estacionamento é um commodities. Ou seja, o cara pode... Não faz diferença onde ele vai parar. O que importa é a comodidade, estar mais perto de onde ele vai e ter o menor preço. Eu não concordo com isso de longe, porque se fosse assim, você não teria BMW, você teria um Gol 1000. Você escolheu a BMW porque traz conforto, traz comodidade, traz um monte de coisa a mais, segurança e blá, blá. Não que o Gol 1000 seja um carro ruim, ele serve para outra coisa. Se você quer conforto, status, confiabilidade, você vai fazer uma viagem de 1.000 quilômetros daqui para Mato Grosso, você vai com um sedã, é muito mais confortável do que você ir com um Gol 1000, indiscutivelmente. Você vai fazer uma ultrapassagem de um caminhão, você não tem potência no carro 1000, no carro 2.0 você voa, vai embora. Exatamente. Então, são diferenças de para que se faz aquilo. Mas eu digo o seguinte, que a gente precisa ter um olhar de entregar algo que me faça escolher. Eu digo, olha, não importa que custa R$5 a mais, R$10 a mais. Eu prefiro usar esse. Por quê? Porque eu me identifico com o que ele comunica, eu me identifico com o que ele entrega. E o cliente, ele paga. Ele paga. Ele faz. A hora que você mostra para ele por que aquilo tem um valor agregado, ele entende, entendeu? Ele entende. Que muitas vezes eu digo para o cliente, olha, vamos fazer por etapas do que você sair fazendo qualquer coisa. Vamos fazer por etapas, vamos fazer essa parte, você só tem essa verba para esse momento, vamos fazer esse momento, depois a gente faz esse, depois a gente faz esse. Mas não vamos botando qualquer coisa para poder matar lá no início. E não vamos fazer mais do mesmo, né? Exatamente. Olha, você... eu tenho que te agradecer, porque você está me dando a oportunidade de falar de coisas que a gente fez acontecer. Então, no pós-pandemia, nós fizemos um evento que se espalhou pelo Brasil, que era a Revolução dos Estacionamentos, em que nós estávamos com um cenário, todo mundo queria vender para os operadores de estacionamento, mas os operadores de estacionamento estavam com um déficit muito grande, porque não tinha demanda nos estacionamentos, em razão do home office, em razão do próprio confinamento no ápice da pandemia, o lockdown, e eles precisavam retomar fôlego, e não tinha como, e a gente falou, bom, então vamos ajudar esses caras a retomarem o fôlego, dando ideias criativas, para que eles, capitalizados, possam retomar as compras conosco em vários setores, em vários negócios. E assim a gente fez o evento falando de todas essas possibilidades que poderiam ser transformadoras para o estacionamento. E falando que o estacionamento entrega vida para as pessoas, porque ele consegue entregar tempo em alguns casos. Você tem a comodidade, você tem uma lavanderia no estacionamento acoplada, você tem uma academia de ginástica, você tem uma conveniência que você pode comprar o café da manhã do teu filho para levar para a escola, você... sai de lá e toma o teu whey protein, e aí você, em vez de ficar amarrado no trânsito, você fez tudo isso, ainda alguém lavou teu carro para você. Exatamente. E você chega em casa feliz para acompanhar a tarefa do teu filho. Então, o estacionamento ele pode entregar muito mais para as pessoas do que só guardar carro. Ele pode devolver vida para as pessoas. E ninguém está olhando muito para isso nesse momento. E aí teve aquela onda de vamos modernizar, vamos colocar carregadores elétricos. Então, foi aquela febre do carregador elétrico. Que bom para quem vendeu. Eu, desde sempre, fui na contramão, porque eu falei, cara, carro elétrico não vai rolar no Brasil. Para algumas frotas, para algumas empresas, talvez sim, é bacana demais. Eu sou um super apoiador da bike elétrica. É comigo. Putz, na Europa, super, espetacular. Bike elétrica, mas carro elétrico, não. Por quê? Porque é caro para a realidade brasileira. E tanto que tem uma empresa gigante aí do mercado que está meio... mal das pernas, infelizmente, não emplacou. Você vai nos Estados Unidos, você pega um SUV, um BMW igual o teu, espetacular, com all include, seguro, prestação, blá, 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 $500. Aí o cara é piloto do Uber, o cara em 2 dias de trabalho paga aqueles $500. Agora aqui no Brasil, $500 para o trabalhador, como é que o cara consegue fazer? Não faz. Não faz. Né? Tá 6, então, quer dizer, 6,5 vezes 500, mais de R$3.000 por mês. O trabalhador não consegue fazer isso. Então, eu acho uma realidade muito distante. É para poucos. Os carros híbridos de alto padrão, de alto luxo, ok, se você quer ficar nesse segmento, vai fundo aí no carregador elétrico. Mas foi uma tendência de investimento que não levou muito para lugar nenhum. Né? Então, de novo, foi baseado no quê? É como os patinetes. Agora tem uma onda voltando. Voltou, mas lembra quanto tempo ficou esse ato dos patinetes? Teve um baita do investimento. Então, eu vi nos Estados Unidos, eu vi no Chile, eu vi aqui no Brasil, e de repente sumiu tudo. E aí eu falo, pô, e o cara que pôs grana nisso? Por que pôs? Há uma tendência, mas quem estudou essa tendência, quem trouxe mais reflexão sobre isso, ir ou não? Enfim, então...
Consulte sempre um arquiteto para que você acerte na mosca. Aloha, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, por você Foi um estar prazer, comigo. foi ótimo conversar com você, como sempre. Espetacular. Eu aprendi tanto na minha jornada ao seu lado. Gratidão total pela sua amizade, pelas trocas profissionais que nós tivemos, inúmeras trocas profissionais que nós tivemos ao longo de 5 anos. Foi muito intenso, foi muito enriquecedor para mim. Que bom. Queridos, Aloha, sabe tudo de arquitetura. Conversem com essa moça, visitem o Instagram dela, porque com certeza vocês vão ter boas dicas, que não deu tempo da gente falar tudo hoje aqui, o tempo voa, não deu tempo, infelizmente, prometemos um novo encontro, sim, né? Vamos. Compromisso com eles aí, que vão gostar, que são seus espectadores agora. A gente faz um novo encontro, uma nova entrega, vamos também aguardar as perguntas que vocês possam trazer pra gente e a gente refaz de novo um trabalho bacana para vocês. Muito obrigado por estarem conosco, muito obrigado aos nossos apoiadores culturais, que acreditam no nosso trabalho e que nos ajudam a fazer essa divulgação. Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Você é convidada VIP da Sala Lawande Associados da LTV. Venha sempre. Obrigada, Lawande.